E aí, minha galera, mais um episódio do podcast Aula Extra aqui pra você. Sejam muito bem-vindos a mais esse programa. Você que já nos acompanha aqui no YouTube, toda quinta-feira um episódio novo, sempre com bate-papo jurídico de excelente qualidade e convidados estrelares. A gente tem um aqui hoje sensacional. Mas antes você vai clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, fazer marcar lá a notificação, né? Porque aí toda semana você recebe o alerta. Ó, tem episódio novo no ar e você já fica vendo em primeira mão, beleza? Boa tarde primeiro para minha querida amiga de bancada, a doutora Ivi Lira. Tudo bom, Ivita? Como é que você tá? Bom dia, boa noite, boa tarde, Isso. Qualquer hora, sempre junto. Vem cá, o coach da semana funcionou, né? Foi, sim. Porque você tá direitinho, se portando como youtuber, tá até mole, quase pronto para fazer dancinha. Tem coisa que é melhor ouvir do que Ele ser surdo, né? começou... Boa tarde, galera. Boa noite, galera. Teve contratação de marketing pra isso? Foi? BDV me defenda. Achei que fosse Coach espontâneo. digital, é coach, Ah, é? coach. Ele tá Rapaz. fazendo coach. Aqui também, meu Ah, querido... você achou que fosse espontâneo? Eu Tá achei. funcionando. Eu achei. Olha isso, claro que é espontâneo, porra. Você tá Eu tô aqui com o meu funcionando. querido Tá também funcionando. membro de bancada, não vem sempre, aparece só quando quer. Você tá Ele vendo ultimamente que ele tá tá vindo quando vem bronzeado, os né? amigos dele da bancada, aí ele vem, né? Aí ele quer vir aqui e tal. Carlos Frederico, Guerra de Andrade, Orleans de Bragança, por favor me defenda. Ô, meu querido Rafael, obrigado mais uma vez. Na verdade, eu só venho porque eu virei Uber, né? Uber Black aqui dos convidados, que são meus amigos. Que os caras falam assim, eu não sei onde é, você me pega em minha casa, eu vou fazer o quê? Tem que Sim, pagar, né? claro, obviamente. Então, é isso. Na verdade, minha função hoje é exclusiva de Uber, né? Mas perceba, você pode recuperar sua moral com RH. Leve isso, tenha isso em Eu mente. vou fazer esse pleito. É. Mas, Eu pensei que você viesse dizer que o convidado de hoje também, todos os livros que ele já escreveu, veio do seu caderno. Não, ele não. Não? Esse não, Mentira. né? Esse tem moral. Não, na verdade... Um dos poucos, né? Um dos poucos que não tirou cópia do seu caderno, Na né? verdade, ele marcou a minha vida acadêmica. Ai, meu Deus. Agora, no Né? fundo, aquela Porque- música tan, 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 tan. Por quê, o quê? Porque IED, Não. eu só fui entender Introdução ao Estudo de Direito no mestrado. Tipo, Kelsen, Cócio, Teoria Pura, eu fui entender quando eu fiz o mestrado 10 anos depois de ter me formado. E ele, esse nosso convidado de hoje, ele deu aula no primeiro semestre já sobre Teoria Você Pura sabe, do inclusive, Direito. que eu não larguei a disciplina Machado por causa Neto, dele, né? Entendeu? Aquele livrinho amarelo, qual era o nome daquele livrinho amarelo de Machado... Não era Machado Neto? Compêndio de introdução ao estudo de Compêndio de Eu Introdução ao tenho Estudo de até Direito. hoje o compêndio. Eu nunca entendi o que era pirâmide. Esse cara já dava aula no primeiro semestre. Já tava com Primeiro, todas então- as formas geométricas. Então, na verdade, ele, ao mesmo tempo que se tornou aí, igual aos programas, né? Um querido. Ele foi uma pessoa muito odiada por mim, querido. entendeu? Que eu falei assim, velho, Inveja. Inveja. Eu não O que entendo você nada. chamou de ódio é inveja, você já percebeu? Não é inveja porque eu não tenho inveja. É assim, ódio, é raiva mesmo. Da pessoa no primeiro semestre de Saber direito, tudo. saber da que aula. pode? Não pode. Eu não sabia nem onde é que eu tava, entendeu? Então, tamanha a minha ignorância, mas hoje trataremos aqui de esclarecer dúvidas. Ou seja, Sim, vamos você aproveitar, tá aqui né? hoje, passamos por IAD. É verdade. Passei. Eu não desisti graças a ele também. É, a professora Marília Muricy, não foi qualquer IED, Exatamente, não, viu? mas eu Só tava pra assim, eu pontuar. tava pra chutar o pau da barraca. Não era IED. Não ir mais pras aulas, pra ir pra o... Como era o nome daquele? Era Bar Cultural. Bar Cultural. Eu ia largar a disciplina, porque ia aproveitar o Bar Cultural, e aí esse convidado fez assim, não faça isso. Isso. É um Tenha querido. juízo, retidão na vida. Larga esse melomania, pare com essas coisas de bloco de carnaval. Só lhe leva pro outro lado, minha filha. Venha pra luz. Exata. Aí, onde a gente vai parar? Galera, ó, esse anjo que está um na anjo, bancada mesmo. hoje, esse convidado, né? Porque um anjo. com todas essas descrições, o cara salvou todo mundo da mesa aqui. A gente tá com o doutor Pablo Stoso Gagliano hoje aqui na mesa, convidado especialíssimo. Doutor Pablo, obrigado por poder compartilhar um pouco do seu tempo com a gente aqui, viu? A honra é minha, amigos queridos, esse cidadão aqui, amigos de muitos e muitos anos. Esse programa, primeiro, eu já tive a oportunidade de estar na aula extra, né? É a segunda vez. Sim, verdade. E para mim, realmente, é uma alegria muito grande por estar, assim, né? Não só pela questão da temática jurídica, que vocês abordam de forma tão precisa, mas pela leveza, né? Verdade. Porque aqui você aprende sorrindo, ainda mais com um cidadão como esse aqui, que cunhou, eu queria registrar logo no início da entrevista, ele criou uma palavra que eu acho que no campo da semiótica nunca
uma pessoa cunhou uma palavra cujo significado seja tão perfeito que a palavra Lândia, que marcou minha geração, e que até hoje eu uso essa expressão Lândia, que eu não sei, eu não conseguiria definir o que é Lândia. Então, às vezes, eu estou numa situação, falo, rapaz, isso aqui é uma Lândia. As pessoas perguntam, Pablito, o que é Lândia? Eu falei, só o criador da palavra pode explicar, né? O especialista em semiótica pode explicar o que é Lândia. O Lândia é um sentir, né? Na verdade, o Lândia se aplica a tudo, né? A gente poderia fazer um programa específico, mas só sobre Lândia. Rapidamente, é justamente como o professor Pablo definiu, né? Esse é o way of life que vem. O que pra definição Meu Deus daquele, do céu, ele tá pegando expressão e colocando um inglês é agora. do condado. Way of na life. verdade, é o que vem para caracterizar aquele momento. Deixa eu usar minha neurose de clareza para ajudar os nossos espectadores. Câmara 2, a Lândia dele. É isso que ele acabou de fazer. Isso. Essa enrolação aí. Essa enrolação. Lândia é uma coisa meio enrolação que você não consegue pegar. É uma Lândia. Isso. Então, isso é uma Lândia. Então, tá ali tramitando entre o Miguel e o estelionato ali. Fiquemos só com a imagem. Pronto, vamos prosseguir. Muito bom. Pegaram, né? Todo mundo aprendeu aí. Pronto. Aliás, o rei da acho Lândia que aqui. Seria uma ótima dica de homenagem. Quando ele fizer 50 anos, os amigos reunirem e fazerem um dicionário do BDV. Ou dicionário da Lândia, sabe? E aí cada um conseguir definir. Bonito isso. Você gostou, né? Gostei. Mais um livro para a Biblioteca Guerra Andrade. Mais um livro para a Guerra Andrade Biblioteca. Sensacional. Ai, meu Deus. Ó, risadinhas à parte. A gente precisa aproveitar que o professor Pablo está aqui hoje. E não é Lândia? Não é Lândia, né? Eu tô falando, se fosse você, ia ser 1h30 de Lândia sobre qualquer tema aqui, né? Ainda bem que a gente tem convidados sérios, comprometidos academicamente, né? Graças a Deus. Professor Pablo, a gente vai falar sobre lei do superendividamento. Acho que é um tema extremamente atual, ainda aí. Apesar de muita gente já falando sobre o tema há algum tempo, mas ainda se percebe um certo ceticismo, o próprio meio jurídico, os advogados ainda com algum nível de resistência com o Instituto, com alguma dificuldade. Sim. E eu queria que você trouxesse pra gente, primeiro, qual é a origem, o que gerou, onde o legislador brasileiro se inspirou para poder trazer essa figura do superendividamento para cá. Certo. Primeiro dizer aos amigos que eu publiquei 2 textos sobre esse tema, você encontra na internet, com o professor Carlos Elias de Oliveira. E são textos interessantes que eu até incorporei em nossa obra, parte do raciocínio, porque a gente comenta artigos da lei. Tá? Então eu trouxe até um deles aqui, eu vou usar como uma espécie de roteirinho. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, a Lei do Superendividamento, é fruto de todo um processo longo que envolveu diversas instituições, professores. Eu não tenho como aqui, obviamente, elencar todos, mas eu registro, por exemplo, o trabalho da professora Cláudia Lima Marques, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, dos Institutos de Defesa do Consumidor, enfim. Há um grupo imenso de institutos, de pessoas em torno dessa lei. Eu diria que o sistema brasileiro é muito inspirado no modelo francês, que tenta fazer com que essa pessoa superendividada tenha uma chance, busque um recomeço. Então, assim, numa visão bem inicial, bem noção do que seria a lei do superendividamento, que, observem, no momento pandêmico ou pós-pandêmico, em que você teve uma economia destruída ou muito abalada por conta da pandemia, parem para pensar. Você no Brasil, você tem uma lei que todos conhecem, que é a Lei de Recuperação Judicial e de Falências, que é uma lei que busca dar uma oportunidade para a empresa, para a sociedade empresária, enfim. E que é uma lei muito importante. Veja que grandes conglomerados, grandes empresas se valem da lei da recuperação judicial hoje, que é fundamental para o país. Sim. Mas você não tinha uma lei para o seu João quebrado, para o seu Pedro quebrado, Dona Maria quebrada. Ou seja, a lei do superendividamento, ela vai olhar, isso é muito importante, você que me escuta agora, para a pessoa física, consumidora, superendividada. Você imagina, meu amigo Petracioli, quantos brasileiros estão numa situação como essa? Porra, imagine. E veja, só para a gente fechar a introdução, todo raciocínio que você constrói em torno dessa lei, porque é o seguinte, ela não é uma leizinha, é um microsistema. E é muito importante que você entenda que a lei do superendividamento, sendo bem neurose de clareza, como eu costumo brincar, é como se ela tivesse 2 perspectivas.
A lei do superendividamento contém normas de prevenção ao superendividamento. Então essas normas alcançam a todos nós, tá? E há normas que se voltam para o superendividado. E iluminando toda a lei, você que é advogado vai preparar uma peça processual. Você que é estudante vai responder uma prova. Você que é concursando, é muito importante o que eu vou colocar agora. Existe um princípio, aliás, há mais de um princípio, que eu até trato no nosso trabalho, em nossa obra, mas um princípio eu destaco aqui, que é o princípio do crédito responsável. Sim. Porque isso é muito importante. Conceder crédito é algo importante para você aquecer a economia. Quando você percebe que a inflação está alta, né? O que é que se tenta fazer quando você aumenta uma taxa de juro, por exemplo? Eu costumo dizer isso em aula, porque às vezes o aluno não entende muito bem como isso funciona e isso interfere em nossa vida, em nosso bolso. Então, quando o governo pega a taxa básica de juro e eleva, ele quer segurar a inflação, tá? Quando ele reduz a taxa de juros, isso geralmente gera um efeito cascata, as taxas de juros ao consumidor caem, o consumidor compra mais, há mais crédito no mercado. Isso, por um lado, é bom, aquece a economia, pode gerar o viés da inflação, mas o fato é o seguinte, a concessão do crédito, que é algo bom, eu concordo, pode gerar um problema inflacionário, mas é algo importante, a concessão de um crédito não pode ser algo irresponsável. Vou lhe dar um exemplo. A minha avó, que já é falecida, a pessoa que eu cito, às vezes eu me pego com saudade de minha avó. Um dia eu vou contar uma história para você. Posso abrir um parêntese rápido? Claro. Minha mãe deixou minha avó em casa. Eu conto muito isso em aula. Saiu. Você conhece meus pais? Minha mãe, tem muitos anos isso. Minha mãe me ligou desesperada. Disse que chegou em casa. Minha avó ficou em casa com a secretária. Meu filho, sua avó não está falando coisa com coisa. Falei, como assim, minha mãe? Ela ficou aqui vendo um jogo, torcedora do Bahia. Ficou vendo um jogo. Quando eu cheguei em casa, sua avó estava diferente. Meio alegre, falava uma coisa... E eu estou sentindo o cheiro de mato queimado em casa. Ai, meu Deus do céu. Minha avó não está falando coisa com coisa, está cheiro de mato queimado. Ouça a história, o vizinho estrangeiro deixou na casa dele estrangeiros que não sabiam que não podiam fumar maconha. Isso tem mais de 20 anos. No apartamento, em casa, enfim, né? Eles fumaram a erva lá, a fumaça entrou e minha avó ficou aspirando a fumaça. Graças a Deus ela não teve nada, né? Nem larica. Então, por que eu lembrei de minha avó? Ela ficou bem. Graças a Deus, ficou tranquila, né? Claro que foi um susto grande pra gente, você imagina, né? Me lembro que uma vez minha mãe falou, meu filho, sua avó contratou um empréstimo. Ela morava no interior e foi uma Kombi, isso tem mais de 20 anos, 15 anos, anunciando o empréstimo na Kombi. Nada demais, ok. Mas veja, a concessão do crédito ao idoso é uma coisa boa? É. Mas exige um cuidado com o idoso. Ainda maior, né? Do que Então veja, iluminando essa lei, existe o princípio do crédito responsável, que significa que a prática negocial da concessão do crédito impõe aos fornecedores do crédito, aos tomadores do crédito, ao poder público, cuidados. E essa lei tem várias normas preventivas. É uma lei, repito, que se volta para o superendividado pessoa física, que daqui a pouco eu explico o que é. Isso é importante. Dizer quem é o superendividado. Posso comentar agora isso aqui rápido? Por favor, Claro, eu tô aqui querendo saber se eu me enquadro ou não nessa situação. Aqui você faz o que você quiser. Veja só. Entendeu? Preste atenção nisso. Se você quiser comer aqui também um docinho. Isso é a base. A lei diz o seguinte, a lei alterando o CDC, 54, parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, ou seja, pessoa física, de boa fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Então, superendividado é o consumidor, pessoa física natural, de boa fé, que não tem como pagar suas obrigações vencidas e exigíveis, sem comprometer, olha a expressão, o seu mínimo existencial. Seu João recebe 3 mil reais de salário. Seu João deve 8 mil para plano de saúde. Seu João deve 5 mil para as escolas do filho. Seu João deve 3 mil para a telefonia móvel. Seu João deve 4 mil para o supermercado do bairro. Este senhor, ele não é uma pessoa simplesmente endividada, ele é super endividado.
Ele não consegue, diante do salário dele, sem comprometer o seu mínimo existencial, adimplir e conduzir a sua vida. Então, da mesma forma que existe uma lei que se preocupa em recuperar uma empresa, existe hoje uma lei que se preocupa em recuperar a pessoa física quebrada. Imaginem quantos milhares de brasileiros estão nessa situação. Agora, muitos debates... Olha aqui. É isso que eu falar, em vez de ser o João, bote Rafael Patracioli. Muitos debates vão acontecer. Eu lhe vi nessa conceituação. Esse espelho, porque a lei fala em mínimo existencial, que é o conceito aberto. É só... Quando você pensa no conceito de superendividamento, são só dívidas de relação de consumo. Então, uma pessoa considerada superendividada não pode usar nenhuma prerrogativa em outro tipo de relação jurídica? Veja só, deixa eu pegar o gancho da sua pergunta para fazer uma colocação. Fred, eu estou pegando eu tô aqui com o meu texto que eu publiquei, em que tem os artigos da lei. Ô, Pablo, quando eu fizer a pergunta, você fala assim, boa pergunta. Tá, deixa comigo. Quer fazer uma? Não, deixa eu responder essa aqui. Vou pegar o gancho de Ivy aqui. Ele tá traumatizado nos programas anteriores. Veja só. Veja só. Esqueci de falar isso no carro. Doutor Carlos Frederico Obrigado. Guerra. Ele deu como exemplo de superendividado nosso amigo Petracioli, que eu não acredito nisso. Tá? Mas eu queria dizer o seguinte. Existe na lei um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor alterado pela Lei 14.181, que consagra aquilo que Carlos Henrique Oliveira menciona como princípio da proteção simplificada do luxo. Tá? Isso é muito importante eu pontuar. A professora Tereza Negreiros, que é uma grande civilista, a professora Tereza Negreiros, ela classifica os direitos em direitos fundamentalmente assim, direitos essenciais, direitos úteis e, digamos, direitos de menor importância. Tá? E ela conclui que a proteção do ordenamento jurídico é tão mais intensa quanto a essencialidade de um direito. Então existe um dispositivo na lei estabelecendo que a lei do superendividamento não protege, primeiro, o consumidor de má-fé, que angariou aquelas dívidas de má-fé, que se planejou para não pagar as dívidas, que acumulou dívidas dolosamente, enfim. Como também não protege o devedor que haja acumulado dívidas decorrentes de produtos e serviços de luxo. Ostentação. Então, por exemplo, Carlos Frederico... Carro Volvo. Carlos Frederico... Lancha. Tem um salário de 50 mil reais mês. Na verdade não é isso, é muito mais. Mas 50 mil, vamos fechar esse exemplo. Vamos fingir. Tem que ver com Está devendo para Louis Vuitton 100 mil, para Gucci 80, para Volvo 90 e para, sei lá, para American Airlines, pelas viagens anuais, Bahia Marina. Bahia Marina, onde ele fica, a descaradinha. Aí ele invoca a lei em favor dele. Não pode. Veja a sabedoria do legislador, porque à luz da classificação da professora Tereza, a proteção do ordenamento está de acordo com a essencialidade do direito e não a superficialidade, e não a ostentação. E aí já quebra essa ideia, acho que já quebra uma primeira resistência da maioria das pessoas à própria ideia de uma lei de superendividamento, porque, e aí falo por mim, né? Eu primeiro, desde sempre, e já falei isso lá no programa, na rádio várias vezes, eu tenho uma dificuldade em aceitar a principiologia de recuperação judicial e falência. É meu. Eu olho para aquilo e falo, pô, bicho, isso é um calote institucional. Eu olho para aquilo ali e fico procurando, trabalho com isso, preciso trabalhar com isso, mas é o tipo de coisa que conceitualmente me fere o instinto, digamos assim, né? A lógica da coisa. E a lei do superendividamento me parecia seguir nesse mesmo sentido. Mas quando você tira essa questão do luxo, eu acho que aí fica muito claro o caráter de proteção e mais, digamos assim, justo é uma palavra forte, né? Mas dá uma certa isonomia na relação. Porque hoje o que você tem são as instituições financeiras com um poder gigantesco de persuasão, uma quantidade imensa de dinheiro para colocar na mão das pessoas e vai, como você falou, vai passando a Kombi oferecendo. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu queria, antes de Pablo responder essa pergunta e essa colocação, pegando o gancho para agregar. Isso passa por uma questão de educação financeira, que a própria lei trata. Sim. Então, quando eu peguei a lei para a gente bater esse papo aqui, ficou essa questão muito assim, salvo determinadas hipóteses
como cartão de crédito para mim é abusivo, um juro de 300%, 200% por mês. Mas a questão principal para mim em relação a essa questão da proteção é a educação financeira. Então, como é, e isso não é uma crítica, não é nenhum lugar de fala, né? Mas é uma questão de a gente tem um problema de um salário mínimo que não dá para suprir as necessidades básicas, né? Como é que eu ajusto a minha pretensão de assalariado, a salário mínimo, por exemplo, com ter, e dentro desse mercado de consumo, né, que está batendo na minha porta a todo momento, as minhas pretensões, as minhas vontades, isso passa por uma gestão de uma educação financeira que a lei trata, né? Fala, ó, você tem que ter uma educação financeira aqui para também você, assim como na pessoa jurídica, você não se socorrer, dar uma recuperação judicial a todo momento, né? Eu acho que a própria noção de essencialidade dos bens que estão sendo discutidos e a vedação de suprir dívidas oriundas de gastos luxuosos corta. Então, se é uma pessoa que, por exemplo, tem um salário mínimo e, como você deu o exemplo, pretende ter um iPhone 13 Pro Max... Mas a Constituição fala lá, o salário mínimo é para moradia. Então, a moradia... Né? Mesmo que a gente não vai entrar nesses conceitos todos, porque aí é um curso, na verdade, professor Pablo. Mas até as pretensões básicas, né? Não estão atendidas, passariam né? por uma questão de educação financeira também, entendeu? Tire a ostentação, realmente, o iPhone. Mas até para as básicas mesmo, eu preciso de uma organização mínima, entendeu? De uma educação financeira, que a lei também se preocupa com isso. A nossa democracia, ela é nova. Então, o que é que acontece no Brasil? Quando você, por exemplo, faz um estudo do direito norte-americano ou europeu, e você tem todo aquele contato com a análise econômica do direito, né? Richard Posner, um texto, por exemplo, básico dele, aquele Let Never Blame a Contract Breaker. Quer dizer, você tem uma perspectiva econômica na abordagem do direito, que é interessante, que tem influência no Brasil, sem dúvida, mas não é algo que você consiga transplantar para o Brasil imaginando que o modelo brasileiro é o modelo norte-americano, porque não é. Eu atuo como magistrado numa unidade de defesa do consumidor e vejo que grande parte do jurisdicionado são pessoas humildes. E é muito importante que vocês entendam isso. O Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem um grau de intervencionismo muito profundo se você comparar com outros estados no mundo. E esse intervencionismo brasileiro, ele, de certa maneira, ele encontra justificativa exatamente nessa vulnerabilidade que dialoga com o que Fred colocou. Por quê? Se houvesse uma educação adequada para os nossos irmãos do país, não só financeira, você não teria necessidade de leis com capilaridade tão profunda. Eu podia dar vários exemplos. Eu podia, por exemplo, ir numa das leis mais importantes do Brasil, uma lei que para mim é uma bandeira, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é uma lei que as pessoas, quando ouvem Lei Brasileira de Inclusão, interessa as pessoas que estudam direito das minorias. Isso está errado, isso é ignorância. A Lei Brasileira de Inclusão, além de atender uma parcela importante da população brasileira, as pessoas com deficiência, e se atendem a essas pessoas, interessa a cada um de nós, porque chegará o dia em que a humanidade vai perceber que a família humana é uma só. O que acontece na vida do outro repercute na minha. Então você respeitar a pessoa com deficiência, você é respeitar a si mesmo. Mas eu vou além. A Lei Brasileira de Inclusão desconstruiu parte do direito brasileiro. Capacidade, que é algo tão básico no direito. Capacidade foi reconstruído pela lei. São absolutamente incapazes as pessoas com enfermidade mental. Isso acabou de acordo com a Convenção de Nova York e com a LBI. Tá errado dizer isso. Data Vênia quem disse o contrário. Eu mostro a vocês. Está na Convenção de Nova York, que ingressou em nosso ordenamento com força e norma constitucional. Então, uma lei como a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei como a Lei do Superendividamento, são leis que se preocupam em ocupar espaços que muitas vezes a educação deveria ocupar. Então, se as pessoas respeitassem a vaga para a pessoa com mobilidade reduzida,
Se as pessoas respeitassem a inclusão nas escolas como deveriam respeitar, talvez não houvesse leis tão detalhadas no Brasil, mas infelizmente o nosso grau de maturidade, eu digo nosso como um povo como um todo, tá? Precisamos ainda disso. Então, Fred, respondendo a sua pergunta, a capilaridade, o intervencionismo da lei brasileira está na exata proporção da ausência de certos conhecimentos, da educação. A gente não pode culpar o povo por isso. Eu não estou aqui colocando nenhum tipo de aspecto político. Historicamente, no Brasil, a população sofre com questões atinentes à educação e saúde. O resultado são leis dessa magnitude, que são importantes. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou pensar um detalhe para vocês observarem aqui. Você vai comprar um produto, um carro, ou não vou longe, uma geladeira. Numa loja famosa como Casas Bahia, Magalu, que são lojas excelentes, eu estou dando exemplo teórico aqui, né? Uma loja de departamento dessa aí. Aí o cidadão vai lá na loja, ele não tem todo o dinheiro para comprar. E aí junto da loja, dentro da loja é uma financeira. Um balcão. Um balcão. Isso é lícito, isso é ótimo. É o crédito ofertado ao consumidor hipossuficiente. Só que aí vem o que eu disse a vocês. A necessidade do crédito responsável. Porque aquela pessoa, muitas vezes, não é uma questão só, Fred, de... Eu sei que passa pelo humano, né? Pô, não pode ter um celular e quer. Mas passa também pela massividade da propaganda, não é? Pela captação daquelas pessoas. Aquilo ali, nós somos vulneráveis a isso. E o que a gente vinha falando, a questão de pertencimento não há ilicitude, mesmo. Não há ilicitude, até não. Porque, é o compre batom, batom. Até para você se sentir pertencente dentro da sua comunidade, qualquer que seja ela, determinados itens é como se fosse da sua própria estrutura. Então, por exemplo, em determinados colégios em Salvador, ter um iPhone de última geração é um pertencimento, né? Sim. E não ter é um isolamento. Né? E não ter, você fica excluído, gerando inúmeras questões psicológicas, né? De aceitação, de tudo mais. E isso para todos os níveis salariais. Mesmo que a gente vá para a questão do assalariado mínimo, o mínimo ali dentro daquela comunidade onde ele vive, para você pertencer mesmo. Então, e aí a lei traz essa questão de isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito, né, explícito, ele vai ter que ter direito a receber uma minuta do contrato. O cara, quando chega num balcão desse, amigo, ele assina qualquer coisa. Ele só quer pensando bem, ele quer o bem, Ele quer aquilo de qualquer jeito. Aquilo é o acesso dele para viver. Pense hoje a juventude sem um celular, sem o WhatsApp, sem o TikTok. Mas você sabia que é por isso que eu sem tenho o Instagram diferente? Não funciona. Tá tipo fora. Assim, como é que nós pais, dentro da nossa educação, vamos cercear, limitar de uma forma assim ampla e de forma total? Não, você não vai ter Instagram, você só quando você tiver 18 anos de idade. Sua filha vai ter um problema, meu amigo, total. Você não pode usar o WhatsApp, né? E aí passa pela questão da aquisição do celular, por exemplo. Quero um celular que tenha isso. Quero um celular que tire uma foto desse jeito, que tenha um filtro tal, que faça aquilo. Porque senão, meu amigo... E aí gera essa questão de depressão, suicídio, tudo isso daí, né? Que aí a gente fica rodando. Ô, Fred, mas rodando, você sabia que é rodando por isso? Em cima daí. E aí a gente vai bater aqui, e você traz muito bem que essa lei, ela pensou nisso, até tangenciou essa questão de possibilitar isso e também criar uma possibilidade de você pagar, porque no fundo, e isso você, como magistrado, sabe, lá no seu dia a dia de conciliação, que o devedor, ele quer pagar a dívida. Sim, sua maioria né? sim, né? As pessoas querem estar sim. limpas. Né? Elas querem, geralmente sim. E só um detalhe em relação a isso. Você precisa entender o seguinte. Primeiro, observe que quando a lei define o que é superendividado, fala em mínimo existencial, que é um conceito aberto. Então eu comecei a pegar petições, peguei umas duas, em que o advogado dizia que o cliente era superendividado porque comprometia o mínimo existencial em 2 parágrafos. Não funciona assim.
É necessário que você comprove ao juízo, inclusive matematicamente, esse superendividamento, porque quando a lei coloca o conceito indeterminado, isso não significa que a interpretação seja landiosa, como você disse. Não pode ser lândia, né? É necessário que existam parâmetros. Vou dar um exemplo. A lei do bem de família. A lei 8.009 de 90 protege, né, consagra a impenhorabilidade do imóvel. Acho que todo brasileiro conhece isso até intuitivamente, né? Eu tenho a minha casa protegida se eu tiver uma dívida perante um banco, regra geral, porque existem exceções. É uma lei muito famosa, ela tem como raiz uma lei texana, o Homestead Act do século XIX, do Texas. A lei do bem de família tem raiz no Texas, antes de o Texas se incorporar aos Estados Unidos. A história é interessante. Nessa época... E isso não é lândia. Não, isso não é lândia, não. Se fosse eu que estivesse aqui falando, Era ele lândia. me ia acreditar. Mas é de Você mentira, fala rapaz. Vai inventando Isso história. ele pegou no caminho no Google, Pessoal, não lá, sabe você de escreve nada, isso. meteu aqui. Viu no TikTok. Fez um TikTok maluco ali embaixo e meteu essa lândia. Passou Pablo é outro nível. Então, nessa época no Texas, houve uma crise muito forte econômica, 33 mil falências, quase 1.000 bancos fecharam. Então, o governo texano teve a ideia, como forma de incentivar o pequeno produtor, em tornar impenhorável o pequeno imóvel dele. Isso influenciou a nossa lei. A expressão bem de família não é a tradução da expressão inglesa Homestead Act, mas a raiz, digamos, mais próxima é essa. Na lei do bem de família, tem um artigo dizendo que são impenhoráveis não só a sua casa, mas os bens móveis que guarnecem a residência. Uhum. E aí, ao longo dos anos, a jurisprudência foi balizando isso. Uma televisão, um computador. Né? Eu acredito que a lei do superendividamento ela vai sofrer esses balizamentos. Mas é importante que você compreenda que é um aspecto contábil, matemático aqui, em relação ao superendividamento. E um detalhe, né? Essa lei consagra um procedimento especial em 2 fases. O procedimento daqui, que vamos colocar assim, é equiparável ao procedimento da RJ, das empresas, vamos colocar assim, tem 2 fases. Como é um procedimento próprio da lei do superendividamento, esse procedimento não pode, na minha visão, tramitar no juizado especial. Atenção para esse ponto. Na minha opinião acadêmica, não pode a lei do superendividamento ser aplicada eu, por exemplo, atuo no juizado especial, não posso aplicar, porque nós sabemos que nos juizados especiais o juiz tem de aplicar o procedimento da lei 9.099. Então a lei do superendividamento deve ser aplicada pelas varas da relação de consumo, varas cíveis eventualmente, ou melhor ainda, unidades especializadas. Por quê? Porque o superendividado não é um devedor comum. Fred colocou bem isso. É um sujeito depressivo. É um sujeito que muitas vezes... minha esposa é advogada, me disse um dia, respondendo a um chamado, ela disse, Pablo, veja, olha só o que aconteceu. O sujeito... Isso, gente... É apavorante, isso eu vejo demais. A pessoa simples chega na internet, vai emitir o boleto de pagamento do financiamento do consórcio, entra no link falsificado. Os golpistas hoje fazem com um grau de perfeição incrível. Ele pagou 80 mil reais, meu amigo. Depressão, angústia. O banco credor não é culpado disso. Sim. Ele não é culpado. Se você identificasse, por exemplo, que aquele link foi fornecido por um ex-preposto do banco ou um agente credenciado que foi demitido ou resilida a relação, você pode até aplicar a teoria da aparência, mas em geral o banco não tem nada a ver com isso. São golpistas da praça. Então o superendividado é uma pessoa depressiva. Então a unidade tem de ser especializada. O juiz, o magistrado, tem de ser capacitado para aplicar essa lei, na minha opinião. Capacitado. Ela tem 2 fases. Uma primeira fase, eu não vou aqui detalhar, porque não haveria tempo. Está no artigo, a partir do artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor. Na primeira fase, é a fase conciliatória no procedimento do superendividado. Tenta-se fazer um acordo. E há um dispositivo interessante. Vamos supor... Seu João é o superendividado, está devendo... Rafael. Seu Rafael. Está devendo a 8 empresas. Plano de saúde, telefonia, escola. Todas as empresas são citadas,
Tá? Elas são Credores. Todos os credores são chamados para audiência de conciliação. Todos os credores. Como se fosse uma assembleia na RJ. Como se fosse para tentar fazer um plano consensual Exatamente. de pagamento. Eu só vou pedir para você, com sua voz de veludo, Obrigado. ler esse parágrafo 2º do Hoje ele não 104A. dorme. Só esse Hoje não vai parágrafo dormir, não. aqui. Ó. Segundo. Mas, professor, só antes dele começar a ler, a pergunta dele foi boa, não foi? Foi, ele já Uma foi. excelente maravilhoso. pergunta. Não, excelente Foi pergunta. brilhante. Falou. Brilhante pergunta. Brilhante. Câmara Por favor. 2 nos meus olhos. Eu sempre quis falar isso que você fala nas suas aulas, assim. Aí ele vira pra cá. Não falo mais, porque não tem mais 2 câmeras onde eu dou aula. Não, né? Não, Mas sinto falta eu disso. sempre que fui seu aluno, eu tinha essa vontade. Falei, pô, um dia eu vou dar aula. Vou fazer isso queria- igual. Faça aí. Câmara figura. 2 nos meus olhos. Amigos, vou ler pra vocês o artigo Ilândia. 104A, Parágrafo 2º. parágrafo 2º. Fase conciliatória no procedimento do superendividamento. Mas sou eu que vou falar. Desculpa, Vou- perdão, bicho, senhor. rapaz. Perdão, senhor, perdão. A voz não é tão de veludo assim. Não é não. Irmão, O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput desse artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Boa, deu na cara, né? Deu pra... olha, Arregaçou. eu fico com pena da pessoa que recebe a intimação. Porque se o credor não comparece, olha o que acontece. Olha o que acontece. Se o credor não comparece à audiência Tá lascado, aí, conciliatória, Como ó, diriam na Bahia. observe. Fica suspensa a exigibilidade do débito em face dele. Interrompe os encargos da mora. Fica sujeito ao plano compulsório e vai pro final da fila. Ô, Seba. Vira quirografário. Vira credor peba. Que é depois do quirografário. Mas eu acho certo, tem que ir pra audiência, filho. Ou seja, venha. Tem que ir Melhor pra você audiência. vir. Agora, vamos supor que a conciliação não ocorra, aí vai pra segunda fase. Na segunda fase, o juízo vai impor o plano compulsório. Por isso que não cabe, é mais uma razão de o juizado especial não aplicar a lei, Sim. porque é necessário um aparato técnico contábil para municiar o juiz. O juiz não pode, o juiz não é Deus. O juiz não é Deus. E é uma prova Tá? complexa também em relação ao próprio juizado. Né? Complexo. E quero lembrar também que um dos credores, suponha, pode ser a Caixa Econômica Federal. Aí vem a pergunta, nesse caso a competência para aplicar a lei do superendividamento, suponha, seu Rafael deve à Telefônica, está devendo ao Bradesco, está devendo ao Plano de Saúde, BDV. está devendo escola, A e está minha. devendo à Caixa Econômica Federal. Pode? Isso operaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal? Não, em nossa visão. Porque à luz do artigo 109 da Constituição, inciso, eu até cito no texto nosso, a Justiça Federal não tem competência quando você trata de concurso de credores e falência. A competência é estadual mesmo com a presença da Caixa Econômica Federal, é o que nós defendemos no nosso trabalho. Veja só, professor, eu entendi o espírito do que você estava falando, da questão da a super tutela, né? Que o cidadão brasileiro tem do ordenamento. Né? Então você tem a tutela do direito do trabalho, porque ele é hipossuficiente naquela relação. Você tem um Código de Defesa do Consumidor que tenta protegê-lo da nocividade das empresas. Aí você tem direito eleitoral que tenta impedir que ele seja mal influenciado na hora de votar. Você tem uma série de leis, como você falou, que vai ali tutelando o cidadão, justamente porque lhe falta há um gap de educação para poder entender determinadas situações. Esse é um dos fatores, né? Não é o único Sim, gap de educação. isso. É um dos fatores. Um dos fatores, E não né? quer dizer que não haja abuso. Há o abuso também, Sim, né? claro. Do Até direito. porque tem gente que vai ter instrução abuso e de vai direito. tentar Sim, usar sim, isso daí. O ponto que eu queria abordar nessa pergunta é, em todos esses sistemas que a gente falou aqui, esses microsistemas de tutela de um pedaço da vida, de uma parte da vida desse cidadão, em algum momento, e principalmente no começo, o Poder Judiciário vai com muita sede ao pote.
Então você tinha, por exemplo, lá no começo do Código de Defesa do Consumidor, lá no começo dos procedimentos juizados especiais, você tinha condenações, por exemplo, em dano moral em valores muito maiores do que você tem hoje. Você tinha tutelas em direito eleitoral que impediam determinados atos de propaganda muito mais simples lá atrás do que impedem hoje. Ou seja, a justiça, diante de um microsistema de tutela, agiu de uma maneira extremamente rígida no começo. Vinha para... Parece que aquela cara era fome de aplicar aquele microsistema, né? E depois ele vai suavizando. Você enxerga que essa lei ela tem essa mesma... vai passar por esse mesmo filtro, digamos assim, essa mesma evolução, esse mesmo amadurecimento. Você enxerga um poder judiciário inicialmente vindo com fome de aplicar esse microsistema e depois fazendo uma adequação porque vai entendendo outras nuances da questão? Pergunta a palestra aí, viu? Ele tomou seu lugar. Foi, eu tava aqui só observando. Ele tomou seu lugar. Perguntinha palestra aí, viu? Pra você só registrando, pocket. Eu não sei se você querendo sabe. ganhar também. Tem aqui no Aula Extra, tem uma tá tradição ligado. de Fred que chama a pergunta palestra dele. Ele passa o programa inteiro calado normalmente, não fala nada, fica dormindo, Dado cochila. momento. Ele cochila, Eu às vezes no programa da rádio. tira um E cochilinho. em determinado momento ele chega e fala, vou fazer uma Acordam, pergunta. Aí ele passa acordam. 5 minutos fazendo a pergunta, que não, no final das contas, não tem interrogação. É só pra ele aparecer. No momento ali a câmera filmar ele. Porque Tá, em entendeu? reunião, eu aprendi que em reunião, ou você pergunta ou você anota, né? Porque senão, o que você tá fazendo naquela reunião? Se você não pergunta e você não anota nada. Então, geralmente, como é o programa, eu não tô anotando nada, eu pergunto. 5 minutos de pergunta. Nossa, E aí a pessoa fica lá, o que esse cara falou? Rapaz, Veja dá aquela que- landeada. Holândia, porque Pablo já esqueceu. Holândia, de a Holândia, Fred. ela é verbo, né? Você vê que ela tem... É tudo, é advérbio, interjeição, é tudo. É igual porra na Bahia. É Lândia. Lá pra cada porra. É vírgula. É local, né? É indignação, né? Não é- aqui tem um conceito diferente, né? Enfim, mas vamos Pablo deixar já isso pra lá. esqueceu. Volte, a vai. pergunta de- Vai palestra aí mesmo. Não. Fale do que você quiser agora. Você quer que ele comece do Não, início? já peguei dele. A pergunta palestra é isso mesmo. Você fala do que você quiser agora. É Segue. livre. Você Segue. pode falar aqui desse doce, qualquer coisa que você quiser, tá. à vontade. Eu entendi a sua preocupação com a pergunta. O problema da sua pergunta, a Que complexidade dela, Educadíssimo. é que você colocou como exemplo na sua linha de raciocínio um tema. Esse equivocou, diga, errou. Não, eu entendi. Eu vou responder a pergunta dele. Não errou, não. Se, Errou a se eu premissa. soubesse, eu não tava perguntando, né, Zé Manuel? O problema é o seguinte. A premissa, eu entendi. O problema é que a fundamentação que ele lançou, de que lançou mão, você lançou mão do problema do dano moral, Sim. Sim. que é um problema com características muito próprias, tá? Que eu prefiro nem abrir essa porta, porque realmente é uma outro pauta programa, complexa. Se né? fosse eu, É outro programa. respondendo e falando assim, certo? você fez merda. O dano moral. Mas em O dano resumo, essa moral. volta toda foi pra Tá. isso. Então, esse é uma questão que é muito delicada, que tem de ser enfrentada com muita cautela. Eu, por exemplo, sou muito cuidadoso com isso, porque eu acho que às vezes não é que o mero aborrecimento não exista, ele existe. Mas eu tenho cuidado porque às vezes o que as pessoas dizem é mero aborrecimento, é mero aborrecimento porque não foi você em meu lugar. Sim. Eu sofri aquele dano moral. Então Pimenta eu tenho nos olhos dos outros, eu né? tenho um cuidado Infeliz. muito grande quando eu analiso uma questão envolvendo dano moral. O problema é que em torno dessa temática, hoje nos juizados, existe um problema objetivo, nacionalmente comprovado. O CNJ recentemente até se posicionou que se chama demanda predatória. Sim. Certo? Advocacia Que é um predatória. problema que está prejudicando aos jurisdicionados, está prejudicando ao Poder Judiciário, está prejudicando aos advogados. Eu me solidarizo, inclusive, com jovens advogados que necessitam dos juizados, mas não só os jovens advogados já maduros que precisam do juizado, Sim, claro. porque a situação econômica abalou a advocacia também. A gente tem que ter respeito Verdade. com os advogados. E as demandas predatórias hoje atolam unidade do Poder Judiciário. Não só na Bahia. Você tem núcleo de combate à fraude no país inteiro. Então, às vezes, você tem uma pauta completamente preenchida com demandas em repetição. Sim. Demandas com petições genéricas. Demandas com reiteradas condenações de litigância de má-fé. Prejudicando aos advogados, aos bons advogados. Então, essa questão do dano moral hoje, na minha visão, ela não pode ser raciocinada fora de um contexto.
Certo? Isso aí é para um outro programa, um outro momento. Não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada. Sabe por quê? Porque é muito importante que o judiciário compreenda a preocupação da advocacia em relação a isso. Sim. E é uma preocupação. A gente não pode banalizar o dano moral, Sim. achar que tudo é mero aborrecimento. Não que ele não exista. Há situações em que não cabe o dano moral, óbvio. Obviamente que não. Você não pode dizer que tudo gera dano moral. Óbvio que não. Mas as situações levadas à apreciação do juízo, em geral, na minha opinião, do que eu tenho visto, justificam um dano moral. Agora, quando você coloca ao lado disso enxurrada de demandas, você sabe o que eu estou dizendo, é fato notório. Sim, é no país inteiro. Lógico, isso. É lógico. É uma preocupação generalizada. A STJ vem enfrentando essa Porque discussão. eu não consigo chegar no seu processo, porque existem 120 processos anteriores de Fred, Carlos Frederico. Todas as demandas praticamente com a mesma petição, igual. Contra o mesmo réu, com a mesma situação, com argumentação genérica. Eu passo isso dentro de casa. Não pede liminar é complicado. Para o processo não passar pelo gabinete do juiz antes da audiência de conciliação. Sim. Quando toma contato com a contestação, vê que vai perder, pede desistência. Isso é abuso de direito. Com certeza. Isso é abuso de direito. Certeza. ABC. Isso está prejudicando aos bons advogados. Eu me preocupo com isso. As demandas verdadeiras que deveriam estar na mão do juiz. As demandas verdadeiras, legítimas, demoram de chegar. Sim. Então, não dá para a gente abordar isso aqui. É um tema interessante para você pensar para um programa. Tá? Esse é um tema interessante. É um tema de interesse de todos, da advocacia. E vou dizer muito francamente, meu amigo que me escuta aí, minha amiga, ele sabe disso. Câmara 2. Se eu estiver mentindo, meu irmão, você disse, você me conhece há tantos anos. Eu não sou carreirista, eu não tenho apego a cargo, eu não tenho... A minha visão até espiritual de mundo, que eu não vou dizer aqui qual é, porque é minha, me impede de ter apego a... Eu não tenho juizite, eu não sou uma pessoa que tem juizite, não me acho melhor do que ninguém. Isso aqui é um grande teatro em que a gente somos atores. Até quando você pega o carro, morre ali. Não é isso mesmo. Então as pessoas se apegam, ficam com... Não, nunca. Se alguém disser, doutor Pablo não me atendeu, é mentira. Eu largo tudo para atender o advogado, irmão. Meu gabinete, tá? A porta do gabinete sempre ficou aberta. O tempo em que eu tranquei é que meu banheiro estava com maçaneta quebrada. Quando eu ia no vaso, eu trancava meu gabinete para a pessoa não me pegar sentado no vaso. Faz sentido. Aí eu trancava a minha porta. No trono. Era a única hipótese. Nunca deixei de atender um advogado. Veja bem, eu posso... Doutor, eu entendo que não cabe, me permita, eu acho que não é caso. Eu posso não dar o que você quer, mas você vai ser atendido por mim. Mas o advogado quer isso só mesmo. Poxa, para mim, entenda, e para mim isso não é uma obrigação institucional só. É uma obrigação moral de dentro. No dia que eu não fizer mais isso, eu vou largar a magistratura. Sim, sim. Porque é claro que existem funções diferentes. Pô, o juiz decide, o advogado peticiona, o Ministério Público peticiona e fiscaliza. Eu não posso querer ser o advogado e você querer ser o juiz. Mas não quer dizer que um está acima do outro. Não é isso. São funções diferentes. Então, realmente, irmão, hoje eu me preocupo muito quando eu vejo jovens advogados com, sabe, meu Deus, assim, com... Perdidos. Mas é. Perdidos. E veja, eu digo isso com o coração apertado às vezes. Eu vejo situações em que a outra parte representa contra o advogado porque ele cometeu um erro realmente. E eu vejo, poxa, um advogado novo, não tem jeito, vai ter de caminhar uma vez isso aqui. Então, meus amigos, ouçam o conselho que eu vou lhes dar. Sigam o caminho do bem. Sabe por quê? Isso não é religião nenhuma, não é lógica da vida. A gente não leva nada dessa vida da gente. Nada. A gente vai levar a consciência da gente. Tá vendo, Rafael? Pô, O que eu sou você vai fazer? devedor, sou Levar advogado que consciência. vai ser representado no OAB. eu Desculpa sou o tudo desabafo. aqui. Não, que é isso, Sabe por gente? quê, irmão? Tá certo. De gente competente, que tem o conhecimento intelectual. Obrigado. Tem muita gente boa. Mas é preciso que haja isso aqui, ó. Coração hoje em dia. O mundo hoje, conversávamos sobre isso. Ele falou pra mim no carro agora, Pablito, o mundo tá louco. Eu falei, o mundo sempre foi louco, Fred. O mundo não é colônia de férias, é escola. Como é que você vai se comportar aqui? Verdade. Não vai levar nada, irmão. Absoluto. Desculpa o desabafo. Nada, Tá gente. Não, isso. aqui É isso, É. mesmo. Deixa eu só dizer uma coisa a programa vocês, importante. Juridiquês, não. Suponha que você vai comprar uma geladeira. Aí quando você chegou na loja, não tem o dinheiro, não tem a grana, beleza. Aí dentro tem um balcão de financiamento. Aí o cidadão financiou a compra da geladeira. Beleza.
Pouco tempo depois, defeito na geladeira. Ele ingressa com a demanda perante o Poder Judiciário, isso podia ser um carro, por exemplo, alegando um defeito, pedindo o reconhecimento da invalidade ou da ineficácia daquele contrato, etc. O juiz acolhe a tese, realmente é defeituoso, contrato inválido. O banco, dizendo não tenho nada a ver com isso. Você vai pagar o financiamento. A lei do superendividamento traz um artigo 54A-F no CDC, analisando a chamada coligação de contratos. E o dispositivo diz, o parágrafo estabelece, parágrafo 4º, que a invalidade, preste atenção, ou ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito o do contrato que lhe é conexo ou acessório. Então, se o contrato de compra do produto defeituoso, o carro que você comprou, não comprou o carro, a geladeira, não deu defeito, se esse contrato cair, o juiz declarou inválido ou ineficaz, reconheceu o defeito, o financiamento cai e, segundo a lei, cabe ao banco cobrar da concessionária. Eita, Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Parágrafo 4º do artigo. Isso aqui, meus amigos que me escutam, você que é advogado, advogada, meu respeito a cada um de vocês. Você que é concursando, estudante, você percebe a importância disso aqui? Eu gosto quando ele fala assim. Você fica, né? Eu fico. Arrepiado, né? Abacaxi. Bate uma... Eu fico... Eu me lembro da aula de ED. Imagine os contratos. Aqui você ficava com raiva, né? Ah, vai ficar com raiva. Eu tenho uma pode pergunta pedir. aqui. Daqui Não é é- palestra, não. Exatamente. É uma pergunta, É um mundo. uma pergunta boa. É um mundo isso aqui. Ah, Duas coisas, pegando aqui o que você falou, que esse sentimento eu já tive. E a lei fala, eu estudando aqui para vir para aula extra. Meu com o caderno Deus. de quem? Com o caderno meu De mesmo. Pablo, não foi Não, não? aqui Pablo não tinha caderno, não. Tudo aqui tava na minha. Isso aqui Sai é um de mim, HD, abacaxi. meu amigo. Isso aqui é um HD. Figura. Ele fala o seguinte, e acho que todo mundo já passou por isso, mas eu já passei várias vezes. Por exemplo, você identificou na sua fatura do cartão de crédito uma compra que você não fez. Aí você liga pro cartão e fala assim, amigão, daqui a 3 dias é a minha data do pagamento. E tem aqui R$1.000 que eu não reconheço. Ele manda você pagar, né? Aí ele fala assim, pague, abra uma disputa, que é o que a lei fala, né? A gente vai investigar. Se for, abato na próxima. E se eu não tiver os R$1.000? Pois é. Você sabe o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? Juros. Porreta. Você sabe Juros. que você me lembra... Vai pagar juros. Não, mas é isso. Você vai pagar Tá fatura vendo? menor e vai ser... Mas aqui ele fala o seguinte, se você A contestar... pessoa pode não ter o dinheiro. É isso. É isso. Ele vai pagar juros. Tá vendo Não, nesse- eu vou você tá fazer. vendo a necessidade da tutela? Sim. Da super pessoal, tutela. peraí. Agora, eu acho que a lei errou Peraí. aqui, me desculpe, porque eu estudei. Você não estudou, não. Meu Deus do céu. Eu estudei. Esse prazo de 10 dias antes do... Que ele fala assim, você tem 10 dias antes do vencimento para abrir a disputa. Sim. Então, pô, geralmente você vai ver ali com 3, 4 dias antes. É. Então, esse prazo de 10 dias, o cara tem que estar super, vamos dizer assim, ligado na fatura. Mas sempre estabelecer prazo é difícil. A lei não mas socorre entenda, quem dorme eu no acho que os ponto. 10 dias, aí os 10 dias eu achei muito. Entendeu? Porque você vai ver ali com 3 dias. Sua fatura é dia 5, seu dinheiro cai dia 1º, você vai ver se você vai ter dinheiro para pagar, rolar a dívida. Você sabe o que é a impressão que eu tenho em relação à questão do cartão? Aconteceu com a Kaline, minha esposa. Recentemente, ela recebeu o aviso de compra, né? Aí, o que ele falou, disseram exatamente, pague a fatura, ela até ficou chateada. Eu Que fico, depois a gente né? vai dar o ressarcimento. A pessoa pode não conseguir pagar. Exatamente. Isso aí, na minha opinião, dialoga um pouco com conveniência administrativa, porque é sistema. Só que o problema não é do consumidor, é deles. Pois é, exatamente. Lembra um pouco a questão do overbooking. É. Que a questão toda em torno do overbooking, com as companhias aéreas, que é outro tema, que gera um programa sensacional, é a Lei 14.034. Tá anotando as Que é de pautas? companhias aéreas, que é Hoje de você passagem anota. aérea. Dando moral. Hoje Dando você moral. anota. Passagem aérea. Lândia. Me perguntam muito sobre isso. Lândia, Foi cancelada dando a passagem moral e aérea agora. overbooking. Tem um monte de processo em relação a isso. Então, o overbooking. Você pode vir nessa reunião, nessa palestra, essa aula extra da Lândia, que a gente traz você e Fred Didier. Poderia ser, né, pra gente discutir. Porque a Fredolândia nasce... Eu tô achando que ele tá falando sério. O Ministério Público, eu tô falando sério, o Ministério Público Federal, com Jorge Oliveiros, Santiago, Ele quer um Didier. programa com a pauta ele. Você entendeu? Não. Ele Eu tá não lhe tenho, convidando, Pablo. ele é um querido, ele me conhece, ele sabe que eu não tenho essa E vaidade. agora, depois dessa segurada de mão, ele jamais vai dizer o contrário mas os- também. mas né, os- mano? Mas os Você, entrevistadores, Fred, eles fazem isso, né? amigos. Assim, hoje a gente Tinha entrevistou que aqui passar, fazer uma Pablo gravação Stoso, um sobre querido. Você vai Tá voltar, né? Você Tá, vai amigo. voltar pra ver a Sim, gente, sim, não vai? sim, ó? sim. Apertando, né? O Pablo só tá assim, larga minha mão. Foda. É foda.
foda. Volte aí, professor Pablo. Desculpa. Até esqueci o que eu ia falar. Tava falando do overbook. Foi emocionado. Overbook. Overbook seria uma... comparando a situação com a do importância overbook. do overbook. E a responsabilidade Até o do julgado que eu transportador. cito é porque a questão do overbooking dialoga um pouco com a questão da conveniência administrativa, né? A questão da venda das passagens, quantidade de poltrona. Só que o problema não é do consumidor. Perfeito. Essa é a questão, entendeu? Não é do consumidor. Então, a resposta, nesse ponto judiciário, tem uma função importante. A resposta, em muitos casos, tem de ser também pedagógica. Aí é um tema para outro, porque aí abrir a porta do dano moral é outro mundo. Né? E é isso que eu tava tentando Deixa eu só assim, concluir é aqui uma... minha pergunta, rapidinho, só pra acabar. Rapaz, ele hoje não deixa ninguém falar. É porque eu estudei. Hoje tá- Quando eu estudo, eu gosto de perguntar. É brincadeira. Eu era aqueles meninos nerd que ficavam toda professor. Mentira que você Eu era. Minha filha, nem na sala de aula você tava. Tava no Não, Melomania. tava, Tava no Melomania. Quando tava ela no falou, Bar Cultural. Quando ela falou Melomania. assim, pimenta nos olhos dos ovos, eu pensei que ela fosse falar de Outra coisa. É. Pimenta no... Eita, É, meu Deus do ó. céu. Olha, você já viu aquela história que tem que me pagar, nada me Nada deve? me deve. Então tá Venha certo. comigo, bebê. Eu ia fazer uma pergunta rápida, só para concluir aqui minhas dúvidas, dessa questão do crédito responsável. Que a lei fala, se você, balcão, não fizer um levantamento prévio, tipo uma due diligence, do devedor, do seu cliente, do que tá tomando crédito, né? Você, tipo assim, ele não traz consequências para isso. Tipo assim, a caracterização do crédito responsável passa, eu tenho que avaliar como é que Sim. tá o Serasa dessa pessoa, o Isso, SPC, isso, né? isso, Para eu isso, dar esse crédito aqui que ele tá me Isso, pedindo. isso. Mas a lei não traz consequências para essa não due diligence. Uma análise de crédito. Essa não Tipo assim, cautela do eu fui fornecedor do responsável. crédito. Na Exatamente. análise do crédito. Eu fui certo. responsável na minha análise. Eu tô lá pegando seus exemplos, Magalu, Casas Bahia. O cara chegou lá para comprar um telefone. Qualquer loja, em tese aí. Qualquer loja. Pegou lá, tem um balcão ali, fui lá, eu quero comprar ali, o cara me deu aqui seu comprovante de residência. Embora não seja a loja que deu crédito, ela não dá o crédito. Não dá, né? exato. É isso, tá perfeito. Então, eu vou lá, consigo esse crédito, ou como se fosse um crédito consignado, né? Essas coisas. E aí eu tenho acesso, e aí a pessoa, o balcão, vamos dizer assim, nominar aqui na nossa aula extra, não fez essa análise de crédito. Qual a penalidade que essa não análise vai gerar? Eu não consegui encontrar Ó, nada. eu teria- Submeteu veja bem. ao Veja bem. programa de superendividamento, ao planejamento. Vai gerar um... Planejamento. Ó, Mas aí não- sem prejuízo de revisitar a lei, porque são muitos dispositivos. Eu teria de Sim. refletir reolhando a lei. Mas você teria mais espaço aí para o campo, para a discussão da lesão. Você conhece a lesão, que é um defeito que Sim. dialoga com o abuso de poder econômico, com a questão da inexperiência. Sim. Sim. A lesão, é porque não dá pra te falar isso, mas ela dialoga totalmente com essa Total. Sim. lei. Totalmente Sim. com essa lei. Perfeito. O ponto... Lembra do sorteio, viu? Você Vou hoje... ter Ah, é. sorteio. Mas só para finalizar. Hoje é muito Vamos fazer comum agora. você ver análise de crédito, principalmente dessas operações de crédito vinculadas à compra de bem, que nenhum comprovante de renda é solicitado. Por Isso não é análise de isso, renda. Isso não é Rafa, análise de isso é crédito. irresponsável demais. Não é Eu análise de acho crédito. que- Viola a lei. Não, A Exatamente. educação econômica, que é um princípio da lei, na verdade, é voltada não só para o consumidor, mas muito mais para o fornecedor do crédito. Se vocês raciocinarem, toda a lei do superendividamento, óbvio que é a proteção da Bote na subsistência página mínima, óbvio, mas é muito mais voltado para o grande fornecedor de crédito. Olha, Céu, o risco do negócio é seu. Então, se você fornece sem cautela, Isso. sem todos os cuidados de mercado, se você Isso. quer captar esse cliente, aguente os riscos que você próprio causou. Você não pode colocar nas costas do idoso, da pessoa, do consumidor. Perfeito. Então, é um recado muito mais do que a você que está devendo, mas a você que está fornecendo. Você tem responsabilidade nesse sentido. Rapaz, eu fui bancário há muitos anos. Eu concedia crédito a muita gente, a muita empresa, E as análises de crédito que a gente faz sempre pensando e querendo que aquela pessoa pague. Eu sou o banco, quero receber. Mas ao mesmo tempo você sabe, e aí não como bancário, mas agora fora do banco olhando, ao mesmo tempo você sabe que aquela inadimplência já está prevista na margem de lucro do próprio Sim, banco. logicamente. Então Na há viabilidade. uma coisa mais macro, mais de
de big picture mesmo, do cara chegar e falar, não, pode dar o crédito responsável pra essa galera aí, porque os que não pagarem estão cobertos pelos que vão pagar. Não, nem perdeu, não sei nem se é Não tem zero, então... Só ver No final das contas. Pois é, isso é os números dos bancos, né? Mas aqui aproveitando... Vem cá, qual é o que vai sortear logo? Vem cá, mano. O Não, beijo tá do bom. Xuxo foi Meu substituído Deus aqui do pelo céu. podcast. Não pegue não, meu amigo. Isso aqui tudo é meu. Não, mas nada sobre biblioteca aí, não. Nesse Deixa eu botar pra câmera, eu fica tô aí, mais calma, focada. calma. Então, o beijo do Xuxo foi substituído pelos meus recebidos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. a gente- Recebidos. Blogueira, bem blogueira. Não quero bem saber, não blogueiro, quero saber bem não, professor. blogueiro. Não quero saber não, professor. Ele tá Hoje os dizendo meus que- recebidos aqui, a gente vai sortear aqui, professora Ivy. Faça a propaganda que você conhece seu rostinho lindo. E, na verdade, eu vou não só falar do livro, porque assim, Como recomendar, né? eu super recomendo a todos os meus alunos, eles sabem. Não tenho essa edição, mas também tem uma é só você super comprar, atualizada. Saraiva. Não, Professor. Ou fraudar o sorteio que você bota exatamente. Faz uma land aí no sorteio aí. Aqui Mas tem A compliance. Saraiva é super parceira minha, então assim, Ó, sempre vai tô ter um sempre desse lado. recebido, querida. Mas meus Então alunos aí- sabem quanto a gente recomenda esse livro em sala de aula, de verdade, de coração. Eu não sou Lândia, Pablo, você sabe disso. Pô, achei que deu uma alfinetada aí. Você foi. Você sentiu, Eu né? senti. Você sentiu? Doeu aí? Eu senti, doeu. doeu. Doeu aí. Ela Eu percebi. devolveu a pimenta Percebi, que foi. jogou nos Tome, meus olhos. recebo. Graças a Deus foram nos olhos. É. Por hora. Sim, mas como é que a gente vai sortear? Ó, É pronto, isso. peraí. Nós vamos nos comprometer antecipadamente, né? Mas a gente podia seguir na temática do BDV. Pronto. Quem Então, a gente acertar no chat Você- do programa, né? Quem curtir, sininho, eu- dedinho, botar lá, BDV é tal coisa. Isso. O primeiro, né? Porque depois que eu sou Eu famoso. posso- você eu é ia famoso, dizer, né? Desde 10 anos de Quem idade. lá comentasse e melhor definisse Lândia, levava o Também livro. pode Pode ser. ser também. Pode ser. Eu acho que né? Lândia... Duas a coisas definição aí. de Lândia... A definição de Lândia. Então fica, é. vamos botar as duas coisas que eu acho interessante. E quem- Não, acho que ó, Lândia é o problema, melhor? porque Eu a acho Didier que falou do Lândia é- BDV. Do BDV já, né? A professora Ivy foi... Foi cirúrgica. Depois de me eu tô dar o sentindo golpe... que você tá tentando É, contemporizar agora. não, depois tô sentindo, de tô sentindo. um tapa de Will Smith É, desse que eu tomei, eu tô quieto, meu irmão. Foi mesmo. Aí, Mas- foi. mas eu Ela acho que deu, eu- Certas deu uma pessoas que são Lândia. E vou mais. A melhor definição de Lândia, e quem vai analisar, professor É o professor Paulo. É Paulo. verdade. não faça comigo não. Verdade. Sabe por quê? Eu vou dizer, sabe por quê? Porque só quem realmente Convive. não, só quem criou a palavra Tem consegue essa- fazer é isso. verdade. verdade. Eu tenho dificuldade em definir Lândia. A você que assistir, não se preocupe que na sala de aula eu vou dar uma dica. É verdade. Nas revisões agora do que seria a Lândia. Vai ganhar esse manual. Fica não com a professora Ivy, que ela já tá querendo pegar a mão, fica com o Petracioli, é melhor. Você que sabe, você que ouviu desde o começo, que tá acompanhando o podcast desde o início, esse episódio, viu que a gente falou mais ou menos o que era Lândia, a gente quer sua definição. Coloque aqui nos comentários o que você acha que é Lândia. E é o comentário que mais divertir, mais Divertir não, entreter, que se mais se aproximar do conceito do nosso criador da Exatamente. própria Lândia, vai ser o vencedor e vai ganhar esse Manual belíssimo de Direito Civil, livro aqui, volume ó. único, 2022, do professor Pablo Stolz Gagliano. Atualizadíssimo, Do inclusive professor Rodolfo com Pamplona, filha da editora com a lei de Saraiva. super- Tem vídeo, Endividamento. tem vídeo aula. Tem vida tem aula. videoaulas. Você ainda fala de câmera 2? Não, né? Por quê? Não, porque a câmera agora em casa É uma só. grava um só. Entendi. Mas então, eu gostava Mas eu muito da aprofino câmera muito. 2. Assim. É, Tem umas coisas legais faça também. isso. Não, e quando você fala assim, também eu gosto. Ai, meu Deus do céu. é. Qual Sai o de problema mim. desse rapaz? Esse rapaz tá muito, Cê tá quer muito que- emocionado. Eu assisti Não, as casa, aulas dele, Pablo. rapaz. Não, não tem problema, ele me leva, No ele me YouTube. Dele e de Fred e Didier. Eu assistia. Eu sou Pablete desde 1993. Pablete. Tablete. De Desde quando? 93, quando a gente entrou na faculdade, né? 93. Você é 1 ou é 2? Eu sou 2. Nós somos 2. Nós somos os rabeta. Eles são dos gênios. Você ficou em que colocação? O Pablo foi laureado, pô. Foi ele. Foi? E Zuleika. E Zuleide Maceió, Zuleide né? de Não, foi Maceió. Dione. Dione Maceió. Eu e é. Dione. Rapaz, laureado. A gente errou todos os nomes. Pau, viu? E o que aconteceu com a nossa formatura foi uma coisa tão Ó, atípica. o grupo dos gênios, eu falo. Não, em relação à Laura. Não, porque eu falo da turma nossa mesmo. turma era boa mesmo. É eu, você, Eu. Fred e Didier, Oliveiros. O gênio, eu não tô dizendo que é gênio, mas é uma Gênio turma dedicada. Sem ego. É, a gente tá vendo. Quem A gente tá estudou, vendo. né? Que não estudou ficava no muito. bar Degas. Que tem gente Degas. que ficava no Degas. Que Você é pra nunca bar falar. cultural. Que você eu vou prefere falar não de citar você, mas nome, pra não quê? precisa citar nome. Eu vou falar mais de você, mas pra quê? Essa mesa. Já falou demais, já deu todas as... Então,
Todas as Diga, dicas. professor Pablo. Não, lembrei agora. Eu senti que tocou no seu coração. Não, é porque eu voltei no tempo agora na isso. faculdade. Esses Eu tô lá eventos- até hoje, né? Porque eu ingressei em 93, com 17 anos, Sim. formei colegial, aí eu emendei com concurso para substituto, depois abri o pré-efetivo. Eu nunca saí da Federal desde 93. Surra. Eu estou lá desde portal. 93. Tipo, seria um 30 anos. Caverna do Dragão. É. Né? Você tá preso lá, é um unicórnio. Não, preso não, meu irmão. Preso não quero. Não porque ele quero quer, me apegar é porque ele nada. quer. Não quero É apego. uma opção. Mas realmente Deus colocou no campo. Foi uma questão, né? Assim. Perdemos um amigo querido agora, que partiu, meu coração ficou Foi. apertado. Um funcionário, Professor. amigo, irmão. Foi Jabas. Jabas, Nossa, dedicar né? esse programa à memória de meu amigo. Jabas, e a gente perdeu antes de Jabas, The Man Color Ross. Foi, né? Vai você. É, faz tempo. Amigo Pô. querido Amigo também. querido, mas era o Vamos apelido dedicar ele dele. também, vamos PDV também é um apelido querido. Já falou que é BDB por Não, ainda não. Pô, isso aí Ah, é bom. um mito do... É um dos mitos do programa. Isso aí, quando eu morrer, eu quero que vocês joguem uma É. como é que Vamos- chama? já Uma vamos- bandeira lá, vamos dizer, BDV. BDV e o que é, entendeu? Posso deixar isso como um pedido no meu testamento pra você? Você é uma Lândia. Você É, vai né? Você é a Lândia, velho. Você é uma Lândia. Você é uma Lândia total. Não, deixa isso pra escrever Mas- na sua auto... Como é? O livro. Um livro? Eu não É. consegui escrever, não. Autobiografia, não. Que ele Eu vai gastei escrever. tudo na minha tese de mestrado. Eu não consigo mais Mais escrever nada. mais de 10 páginas hoje. Você viu o professor Pablo quando você falou, falando, você tá preso? Ele, não, É. não gostou tal. Agora a gente vai falar, eu vou falar uma curiosidade, porque eu não sabia, Ah. e fiquei sabendo aqui nessa mesa, que vocês veem a excelência intelectual do professor Pablo, Brilhante. os livros aqui, mas o professor Pablo já atua na área criminal, Sim. viu? Pra quem não sabe aí, pra quem é fã do professor Paulo, acho que nem todos têm Você foi do patronato essa também? informação, Não. viu? Ele já atuou na área criminal, fez até júri, né? Eu fiz júri como na condição de estudante. Aí, É. tá vendo? Então, Mas pra... Você fez um? fica Eu fiz essa... dois. Aí. Ah, Eu fiz um júri. A lei complementar estadual permite que o estagiário oficial do Ministério Público atue com promotor. E eu atuei com um promotor que era um orador gigante. Eu aprendi parte da minha oratória com ele, no júri. Então você que, assim, é uma dica que eu dou. Esse Você de gosta de você, oratória, assim, também veja é júri. bacana. Eu fiz no júri acusando, né? E um júri com o professor da universidade na defesa. Confesso que me identifiquei mais com a defesa. Acusar foi difícil, mas eu consegui me sair relativamente bem. Teve Os uma dois época júris. que você depois se formou. E eu presidi depois júri como juiz, né? E Rafael trouxe essa questão criminal. Você atuou em alguma outra área, com colegas, como consultor? Teve isso? Depois que eu me formei. Eu percebi a maldade já toda na... Depois que eu me formei, eu colei grau, colamos grau em 7 de fevereiro de 98. Eu passei na magistratura em 28 de dezembro de 99. Então, no ano em que eu ainda não era magistrado, eu advoguei. Eu advoguei um pouco, tive essa honra, essa alegria. E advoguei um tempo com esse cidadão aqui. Com essa Ah, Lândia aí. são Com sócios. essa Lândia aí. Antes de eu ser magistrado, eu advoguei um pouco. E advogamos eu, ele, Felipe. Sarmento. Né? Você, Amigos queridos. você na parte da Lândia, obviamente, da Nós coisa. éramos sócios. E você é o landioso da coisa. Ele era o consultor, o gênio. E você é Eu o fiz um landioso, parecer- você é o Foi um lembra? parecer. malemolente. Essa história é interessante. história é Quando eu era advogado, eu elaborei um parecer Ele ficava na consultoria, né? Os sobre, gênios. sobre as normas da fisioterapia no Brasil. Exatamente. Você lembra disso aí? Claro. A gente foi óbvio. contratado por uma clínica de fisioterapia Foi. e havia uma discussão em torno do criador de uma técnica muito importante É, fisioterápica. verdade. Esse E eu detalhe fiz um não estudo, lembrava, fiz um não. parecer quando eu era advogado. Foi uma experiência muito bacana. A minha advocacia foi pequenininha, mas foi intensa, digamos assim. Não com muitos processos, não. Não, Mas era Mas consultoria. você teve muito trabalho, porque só de ser sócio de BDV já lhe deixou ali, já tinha Ah, mas um ganhou muito retrabalho, né? Porque eu ingressei como magistrado aos 24 anos. Então eu advoguei com 23. Meu Deus. Voltou? Pronto. Então eu dizia que eu advoguei muito pouco tempo, aos 23 anos, porque logo em seguida, aos 24, eu ingressei na magistratura. Então, É na verdade. história, eu quero registrar aqui. Ai, meu Deus. De do Pablo céu. Stolze Gagliano, que escreve livros como esse Manual de Direito Civil. Ele foi sócio de Carlos Frederico Guerra Andrade, né? Então, Vulgo BDV.
Quem não passou por PDV. Ao ponto de que não viveu. Ao ponto que ele não quis mais ser advogado. Falou, não, eu preciso ser magistrado, eu não tenho condição. Aí larguei. Então, pra você ver. A experiência foi tão boa que ele falou, não quero mais não. Mas eu Difícil, queria lhe agradecer, professor Pablo, pela sua brilhante aula aí sobre superendividamento. Vou ficar com esse artigo. Pronto, pode ficar. E tem um segundo artigo, você me pede o limão depois. Por favor. A gente, inclusive, vou pedir pro pessoal colocar aqui na descrição do vídeo os links que a gente pode acessar, os 2 artigos que o professor Pablo falou, que falou na internet. Porque aí você vai assistindo e vai ali enriquecendo o seu aprendizado. Professor Pablo, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Foi sensacional esse bate-papo aqui. Peço desculpas por Carlos Frederico. Ele já está acostumado. Não vou pedir tanta desculpa, não, porque você já conhece longuíssimo. Mas então você já sabia onde você tá, que você ia aguentar aqui, né? Da próxima vez, se você quiser, a gente pode pedir para ele não vir. E o Uber, quem é que vai trazer ele? Então você faz o Pix, que aí eu só deixo ele aqui e venho pagar. Tá certo. Obrigadão, velho. Foi bom demais. Agradeço, amigo. Foi sensacional. A honra foi minha. Eu agradeço demais aqui. Um abraço aos amigos. É um programa realmente feito com muito cuidado. Eles se dedicam muito. E foi uma tarde mais do que querida, como diz meu amigo Guerra Andrade. E tem gente que ainda acredita em coincidências, né? É verdade. Vamos muito lá. especial. Amanhã é o aniversário do professor Verdade. Pablo. Então, professor, eu criei o beijo do Xuxo, porque eu tive um sonho. Eu tinha um sonho. Só pra encerrar, eu tinha um sonho. Pablo tá constrangido já. Essa é uma história bonita. Calma, Pablo, fique tranquilo. Você que conhece o meu coração como poucos. Ai, meu Deus. Eu tinha um sonho, que era ir pro programa da Xuxa. Descer na nave. Não, descer na nave não. Eu tinha um sonho, né? De tá ali, né? Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Eu lá brincando. No final, ela me pegar, fazer um jogo lá qualquer. Perder ou ganhar, dane-se. E ela falou assim, vem cá, Fred. Você quer mandar um beijo pra quem? Aí eu falava, pra meu pai, pra minha mãe e pra você. É um sonho não realizado. Entendeu isso? E aí eu criei aqui o beijo do Xuxo. É um mix de o beijo do gordo de Jô Soares com a Xuxa. Então eu criei o beijo do Xuxo. Você sabe que Xuxa era o cachorro da Xuxa, né? Mas isso aí pode ser. Também encaixa. Tá tudo certo, tudo em casa, tudo em casa. O beijo do Xuxo hoje é criado para os aniversariantes do dia do programa, né? Então, o beijo do Xuxo hoje vai para o meu querido professor Pablo Ele não vai te agarrar não, Fábio. Fique tranquilo. Eu tô tentando saber onde é que ele quer chegar. Ele Pablo tava tenso. Ufa, era só isso. Um beijo do Xuxo hoje com o professor Pablo Stose. Já deixa uns parabéns aí pra ele aqui no Parabéns, vídeo. muita saúde, muita paz. Amanhã. Obrigado, e amigos. você mora no coração de todos nós. Gratidão. Doutor Carlos Frederico, Guerra Andrade, Orleans e Bragança, eu vou agradecer assim, porque é uma questão de educação. Você tá aqui, porque hoje você realmente... tô meteórico. Você bagunçou o coreto todo aqui, né? Não, porque eu estudei. Eu já não, falei, você não quando estudou. Eu estudo, você não estudou, você bagunçou, constrangeu o convidado. Não, constrangi. Agora no final ele já não estava sabendo o que você ia fazer. Ele falou, vou tomar um beijo aqui agora. Não constrangeu. Peço desculpa. Como um docinho, obrigado mais uma vez. Adoce sua vida aí, vai. Ela já doce demais, então é uma mulher muito obrigado. Venha mais, a gente gosta tanto quando você está aqui. Obrigado, querido. Você também. É um prazer estar aqui. É um querido. Você é um querido. Eu volto sempre. Obrigado, professora Ivy. Hoje eu tô de mal com depois das trocas aí hoje. Hoje ela deu uma cotovela. Botou para arregaçar. Doutor Ivy Lira, infaltável, obrigado mais uma vez por estar comigo aqui nessa bancada. Um prazer sempre. Bom, galera, o fim de mais um episódio do podcast Aula Extra. Se você ainda não se inscreveu e ativou aqui a notificação, faça isso agora, porque você vai ter programas desse nível, com convidados desse nível aqui, para você toda semana assistir um bate-papo jurídico de qualidade. Beleza? Obrigado, até a próxima. Tchau.